Então, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Amud Bet, na Mishnah, no meio da página. Fala, Mishnah. Azorek minayam la yabashah minabashah la yam, minayam la sfina, minasfina la yam, minasfina la chavetá, patur. Alguém que joga alguma coisa do mar para a terra firme, da terra firme para o mar, ou do mar para um barco, do barco para o mar, ou de um barco para o outro, é patur. Não é proibido midoraita, é proibido somente miderabanan. O mar é chamado de Carmelit, não é nem Reshut Echid, nem Reshut Rabim. A proibição de carregar lá é somente Miderabanan. Por isso, alguém que joga algo da praia para o mar, ou do mar para a praia, a proibição dele é somente Miderabanan. De um barco para o outro, os dois são chamados Reshut Echid. Pela Torá, não tem problema jogar uma coisa de um Reshut Echid para o outro, mas Rabanan proibiram, a não ser que a pessoa faça Eruv entre os dois. Por isso, de um barco para o outro é patur também, mideoraita, mas é proibido midrabanan, a não ser que tenha eru. Sfinot kshurot obazom metaltelim izolazol. Agora, se eu tenho dois barcos que estão amarrados um no outro, aí não tem problema carregar de um para o outro. Os dois são reshut echid, eles estão amarrados, eles não vão se afastar, não tem o risco de um barco se afastar do outro com a ondulação do mar. Por isso, pode carregar de um para o outro. Porém, se elas não estiverem amarrados, se um barco não está amarrado no outro, mesmo que eles estão juntos, estão encostados, não pode carregar de um para o outro, porque eles podem acabar se separando, e aí vão ser dois reshut echid, que não pode tirar de um para o outro. Então, se não está amarrado mesmo, é proibido miderabanan. Fala, Gumará, Itmar, foi dito, Sfiná, a pessoa que tem um barco, certo? O cara está navegando alto mar, ele quer pegar água do mar. A priori a gente falou na Mishnah que eu não posso pegar água do mar para o meu barco, certo? Igual eu não posso jogar coisas do mar para o barco, eu também não posso trazer água para dentro do barco. O que eu faço nessa situação? Então fala, Gumará, Ravuna Amar Motzim Menaziz Kolsheu Umemale. Rav Chiza Ravuna Amrei Osemekom Arba Umemale. Ravuna fala o seguinte, olha, se eu quiser pegar água do mar, eu posso fazer o seguinte, eu vou na ponta do meu barco, faço lá, pego umas madeiras, umas tábuas de madeira, e faço como se fosse um mini poço, digamos assim, só a ponta de cima. Eu vou no meu barco, eu faço como se fosse uma mirpeset, uma varanda, sem um buraco, sem chão, sim, com um buraco, do lado do meu barco, e aí eu posso tirar, através desse buraco, puxar água do mar para cá, já vamos ver por quê. Rav Chiza e Rav Baravuna falam, não adianta fazer só um ziz, sei lá, algo aberto do lado do barco, pequenininho, ele precisa ter 4x4 tfachim, certo? Ele precisa ser algo grande. Qual a ideia disso? Explica a Gemara. Eu faço algo pequenininho, certo? Só uma marcaçãozinha, algo simples em volta do barco. Pode ser com um fio, pode ser um pedaço de madeira formando um mini buraco que através de lá vou puxar água. Por quê? Kassavar karmelit meara mashfinan, vavira mekompturu, o bedino desis nami lolibai, ela queche deliave leiequeira. De acordo com Ravuna, a verdade é que, de acordo com Ravuna, quando a gente vai considerar onde é Carmelit, onde no mar é considerado Carmelit, a gente imagina o chão do mar como o lugar onde eu começo como o lugar definido como Carmelit. Então, de acordo com Ravuna, igual no Reshut Rabim, a gente tem um din que o chão do Reshut Rabim é considerado Reshut Rabim, e até 10 tfachim também. Acima de 10 tfachim do Reshut Rabim, o ar ele é chamado Mekom Ptur, assim também no mar. Um barco que está em alto mar, lá embaixo, no chão do mar, é considerado Carmelit. Tudo que tiver do chão do mar até 10 tfachim é considerado Carmelit. Tudo que tiver para cima é considerado Mekom Ptur. Então, se eu imaginar o meu barco em alto mar, o barco não está no Carmelit. O Carmelit está lá embaixo, na profundeza do mar. O lugar em cima, onde eu estou vendo, de onde eu vou puxar água, não é considerado Carmelit, é considerado Mekom Ptur. Porque tudo que está acima de 10 tfachim do chão do mar, toda aquela água, até o ar em cima, é considerado Mekom Ptur. Então não tem problema nenhum pegar água para o meu barco, ou jogar do meu barco para a água.
Então, a verdade é que Bichlad não precisava de nada, eu podia só pegar água sem problema nenhum. Isso que ele falou para fazer um ziz, colocar alguma coisinha ali em volta, um mini poço para puxar água, é só um equer, só para eu lembrar que, olha, tem um lugar no mar que é considerado Carmel. Mas a verdade, toda a água do mar que está acima de 10 fahim é tudo mekom tur, não tem problema nenhum pegar de lá para o bar. Rav Chiza, Rav Avuna, Amri Yosem Bechitza mekom arba ou memale. Kassav Carmel misfat maya mashchinan, maya smichta, e lo avile mekom arba, kamentate me Carmel reshut rabim. Agora, Rav Chiza e Rav Avuna souberam que não, que quando a gente vai calcular o Carmelit no mar, a gente não calcula do chão do mar, lá embaixo, a gente calcula na altura da água. A altura da água é considerado meu chão. Então, quando eu vou pegar água do mar para o meu barco, eu estou pegando água do Carmelit para o meu barco. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cerco de 4 por 4 tefachim, e aí é considerado como se esse cerco descesse até lá embaixo. A gente tem algo que é chamado, como a gente vai ver na frente, chamado mechitza materet, ou gut achit mechitzta, que significa que, olha, eu faço o começo do meu poço lá em cima, e é considerado como se as mechitzot descessem até lá embaixo. Então eu tenho o meu barco, para fora do meu barco eu faço um quadrado de madeira de 4 por 4 tefachim, perto do barco, e é considerado como se isso descesse até lá embaixo. Então, a água que está lá embaixo é como se ela estivesse comigo no Reshut Yachid, comigo no barco. É como se fosse uma extensão do barco. Aí eu posso pegar, porque ele precisa de 4 por 4 tefachim, para realmente ser considerado Reshut Yachid, ser considerado parte do meu barco. Aí eu posso puxar da água para cá. A discussão entre eles, então, é quando a gente define o mar como Carmel, se é da terra lá embaixo ou a partir da água. Se é da terra lá embaixo, então a água que está em cima posso pegar liberado, só faço essa marcaçãozinha só para não esquecer que existe dentro de Carmelit. O outro fala, não, eu preciso fazer um negócio de 4 por 4 de tefachim para ser considerado como se fosse um poço grudado no meu barco, e aí a água que está embaixo desse 4 por 4 de tefachim, essa água é como se estivesse dentro do meu barco no Reshut Yachid. Amar le Rav Nachman le Rav bar Avuna. Amar le Rav Nachman le Rav bar Avua, o le Ravuna de Amar Motzei Menazis Kol Shomemale, Zimnin Delei Kasana, Bekamitatum e Kamil Leshut Yachid. Perguntou Rav Nachman para Rav bar Avuna, olha, de acordo com Ravuna, que falou que a gente calcula Carmelit do chão do mar, e não da água lá em cima, então a água é sempre uma comptura, eu poderia pegar sem fazer nada, isso que eu faço com uma marcaçãozinha só para não esquecer, a priori às vezes pode ser que o meu barco, se não for um barco muito grande, certo? Se for um barquinho pequeno, pode ser que ele vai estar num lugar em que não tem 10 tefachim até o chão, pode ser que ele vai estar em águas muito rasas. E se ele está em águas muito rasas, mesmo que eu defina o Carmelit como o chão do mar, pode ser que essa água de onde eu estou pegando, ela está a menos que 10 tefachim do chão. Ou seja, pode ser que o meu barco está navegando em águas muito rasas, com menos que 80 centímetros. Então, quando eu for pegar água, eu vou estar pegando água do Carmelit para o Reshut Yachid. Então, não adianta Zizkosho. Tá bom que se eu estiver em alto mar, realmente lá a água é Makom Tur, porque o chão está lá profundo. Mas às vezes estou em lugar raso. Amalei Gamrina dentro me aleja de pachot me'asara. Respondeu Rav bar Avua para Rav Nachman, olha, o barco não tem como um barco, qualquer barco simples, assim, mesmo um pequenininho, não tem como ele navegar num lugar com menos que 10 tefachim. Se for menos que 10 tefachim, ele encosta no chão, certo? Porque a parte do barco que vai para baixo da água nunca tem menos que 10 tefachim, então se ele estiver num lugar muito, muito raso, com menos que 10 tefachim, com certeza o barco vai parar lá, ele nunca vai conseguir navegar. Então se o meu barco está navegando em algum lugar, ele está flutuando, ele está boiando, com certeza ele está acima de 10 tefachim, então a água lá em cima é sempre Mekom Tur. Ve'amur shait. Aí pergunta, mas a parte da frente do barco, ela é meio inclinada. Então aquela parte pode ser que ela sim vai conseguir navegar num lugar que é menos que 10 tefachim. Talvez a parte do centro do barco, que é mais funda, ela precisa de um lugar mais fundo que 10 tefachim, mas a parte da frente do barco, não sei se é a proa, não sei a divisão entre os dois, aquela parte pode ser que ela está realmente num lugar muito, muito raso, e se eu pegar água por aquele lado do barco, eu vou estar tirando água do Carmelit para o Reshut Yachid. Amar Rav Safra, Geshushi Azli Kama. Fala Rav Safra que não, que quando estão navegando, tem alguém que anda na frente do barco para ver se o barco não está entrando num lugar muito raso. Então, se a parte da frente for muito rasa, a parte de trás vai entalar lá.
Então eles nunca andam por lugares assim, sempre andam por lugares com pelo menos 10 fahim de profundidade, por isso sempre a água do mar está acima de 10 fahim do chão do mar, e sempre eu posso pegar de lá para o meu barco, de acordo com Ravuna, que se calcula do chão do mar. Amarlei Rav Nachman bar Yitzchak Rav Chia bar Avin, perguntou Rav Nachman bar Yitzchak para Rav Chia bar Avin, Le Rav Chizda ou Le Rav bar Avuna, de Amre Osem com Arbal Memale. De acordo com Rav Chizda e Rav bar Avuna, que a gente calcula o Carmelit da face do mar, não do chão lá embaixo, e sim da água lá em cima, e por isso precisa fazer uma estrutura de 4 por 4 tefachim para ser considerado como se fosse um poço, aí eu posso puxar água de lá para o meu barco, certo? Então, de acordo com... Pergunta a seguinte, pergunta a Rav Nachman o seguinte, de acordo com Rav Chizda e Rav bar Avuna, shofchin didei echishadeleu. Como eu jogo, por exemplo, se eu quiser jogar alguma coisa no mar, sim? Shofrim é água suja, certo? A água suja que tem no barco. Eles não querem ficar deixando isso no barco, certo? Às vezes as pessoas usaram o banheiro do lugar. Eles querem jogar isso para fora, querem jogar isso para o mar. Ou que sobrou, água que sobrou da cozinha, ou que limparam o chão. Quer dizer, água que eles têm que jogar para o mar, têm que jogar para fora. Como eles jogam para fora? Se o mar é considerado Carmel, então eu nunca posso jogar do barco para fora. Então o que eu vou fazer com tudo que ficou lá, todos esses dejetos que eu quero jogar fora? Se você quiser dizer, olha, no meu barco, de acordo com o Rav Chizda, esses barcos tinham uma estrutura do lado com 4 por 4 tefachim para poder puxar água do mar, certo? Para fazer limpeza, o que seja. Então, talvez eles vão jogar por lá também, igual esse 4 por 4 tefachim é considerado como se ele descesse até o mar, e aí a água que está nele é como se fosse uma água dentro de um poço grudado no barco, que eu posso puxar do mar para dentro, eu posso jogar de dentro para fora também, mas é de lá que eu puxo a água limpa que eu quero, então não vou jogar água suja por lá também. Então não tem como. O que eu faço? Certo? Responde a Gemara, deixar de ler o Dafna desfinar. Fala o que fazem? Fazem o seguinte, não se joga diretamente no mar, porque se eu jogar diretamente no mar, eu estou jogando do Reshut Yachid, que é o meu barco, para o mar, que é Carmelit. O que eles fazem? Eles jogam na borda do barco e a água vai descendo devagarzinho até chegar lá embaixo. Eu não joguei diretamente no Carmelit, certo? Foi indiretamente. Eu joguei na borda do barco, a água escorreu e chegou até o mar. Veaika Koró, fala, mas e daí? Ainda assim, mesmo que não é direto, indiretamente, ainda é a pessoa que está jogando. Responde Agmará, Koró bekarmel logazru. Fala, Agmará, já que é indiretamente, a proibição indiretamente é somente miderabanan, e quando o Rabanan proibiram jogar algo indiretamente, eles proibiram só do Reshut Yachid e Reshut Rabim. Por exemplo, se eu estou na minha casa, que é Reshut Yachid, e tenho aqui a rua, que é Reshut Rabim, eu não posso encher a minha guiná de água e a água vai vazar sozinha para a rua, porque eu estou tirando do Reshut Yachid para o Reshut Rabim indiretamente, mas eu estou jogando fora. Mas para Carmelit é Beseder. Então, no meu barco, se eu coloco ali na borda e a água vai escorrendo para baixo, não tem problema. O Minatimbra, de onde eu sei que Hazal não proibiram jogar indiretamente do Reshut Yachid para o Carmelit, detalhe, está ensinando a Braita o seguinte, Sfiná ei metaltelim lo mitochá layam lo menayam mitochá. Tá na cama, fala o seguinte na Braita, o barco eu não posso jogar, não posso levar, carregar de dentro do barco para o mar, nem do mar para o barco, certo? Reshut Yachid para Carmelit é proibido. Virando muito, que eu falo para Alef, Rabi Domer, Amuká Sará ven voá Sará, metaltelim mitochá layam, avalom minayam letochá. E Rabi fala o seguinte, olha, se eu tenho um barco, que ele tem profundidade de 10 fahim, certo? É um barco fundo, não é um barco, não é uma jogada sem profundidade, é algo com profundidade de 10 fahim. Mas, já que o barco está pesado, ele está fundo dentro da água, e aí, entre o mar e a borda do meu barco, a altura do meu barco, não tem 10 fahim, certo? Está próximo ao mar. Eu posso jogar dela para o mar, mas não puxar do mar para ela. Ou seja, se o meu barco tem uma profundidade de 10 fahim, ele é considerado Reshut Yachid. Mas se ele está afundado, não está afundado a ponto de ter entrado no mar, mas pelo menos não tem uma altura de 10 fahim entre a borda do meu barco e o mar, eu posso jogar do barco para o mar, mas não puxar do mar para o barco. Assim fala a Rabi. Ele pergunta, não faz sentido, qual a diferença? Se pode, se não pode, não pode. Mas nami nayam letochá delo, de kametal telimikar, ele Reshut Yachid. Mitochá leyam, nami kametal telimikar, ele Carmen. Ele fala, olha, qual a diferença? Qual a diferença jogar do barco para o mar ou puxar do mar para o barco?
Se jogar do barco para o mar é permitido, porque não é considerado Carmelita, então também puxar do mar para o barco é permitido. Por que você me proíbe puxar água do mar para o Carmelita, do mar para o barco, porque é do Carmelita para o Shutahid? Ao contrário também. Então, obrigatoriamente, a gente tem que explicar que isso que Rabi Yehuda permitiu jogar coisas do barco para o mar, mas não do mar para o barco, ele está se tratando justamente no caso que a gente levantou em cima, em que a pessoa não vai jogar diretamente do mar para o barco, ele vai colocar na borda do barco e vai escorrer pela parede do barco e vai chegar no mar. Ou seja, isso que Rabi Yehuda falou que eu posso jogar do barco para o mar, mas não do mar para o barco, é de um jeito específico, é escorrendo pela borda, porque aí é indiretamente. Isso eu consigo fazer jogando de cima do barco para o mar, mas não consigo puxar água pela borda escorrendo. Por isso, o Rabi Yehuda permitiu essa questão. Daqui a gente vê que tudo que é indiretamente, Chachamim permitiram, não proibiram jogar algo indiretamente do Reshut Yahid para o Carmo. Ponto. Amar Ravuna, fala Ravuna. Anebitzata de Mishan em metaltelim baem ela be'arba. Fala Ravuna o seguinte, tinham em Mishan, era um lugar, eles tinham uns barcos que eram um pouco diferentes, que os barcos, eles não tinham uma base reta, não é que tinha uma base reta e subia, os barcos eles iam afinando, e lá embaixo eles ficavam muito, muito finos. Fala Ravuna, já que embaixo eles estavam muito, muito finos, esse barco não é chamado de Reshut Yahid. Para ser Reshut Yahid, ele precisa ter 4x4 tefahim, ele precisa ter uma base de 4x4 tefahim e altura de 10 tefahim. Esses barquinhos deles, eles tinham uma altura de 10 tefahim, mas a base deles era muito fina, era como uma faca, Rashi traz aqui, bem afiada igual uma faca. Então ele não tinha uma base de 4x4 tefahim. Se ele não tem uma base dessas, ele não era chamado de Reshut Yahid. Então fala Ravuna, Anebitzata de Mishan emetatim baem ela be'arba. Se eu tiver num desses barcos, eu não posso carregar no barco inteiro. Eu só posso carregar dentro dos meus 4x4, dentro dos meus 4 tefahim, meus 4 amot, certo? Eu só tenho o meu 2 por... bom, ele traz aqui 4x4, arba be'arba amot, ou tefahim. Quer dizer, eu não posso carregar fora do meu espacinho. Porque é como se eu estivesse no próprio Carmel, certo? Igual no Reshut Abim, eu não posso carregar uma coisa a mais do que 4 amot. Aqui também eu posso ficar no meu espacinho, mas não carregar pelo barco inteiro. Porém, a Gemara Messayeget, a Gemara limita essa questão de que eu não posso carregar e fala o seguinte, fala, isso que eu não posso carregar é só se realmente a base é muito fina, a ponto de que numa altura de 3 tefahim eu não chego numa largura de 4. Mas se a base sobe de forma mais alargada, digamos assim, mesmo que a ponta lá embaixo é mais fininha, mas se ela sobe de uma forma um pouco mais alargada, a ponto de que em 3 tefahim de altura eu consigo chegar numa largura de 4x4 tefahim, certo? A subida dela é bem inclinada, não é muito direta, então é considerada Reshut Yahid, aí eu posso carregar nesse barco. Se tiver mais do que 4x4 tefahim de largura em uma altura, subindo somente menos que 3 tefahim, é Beseder. Outra coisa, fala Gemara, que se eu preencher a parte de baixo com pedaços de madeira que vão ficar lá, então mesmo que ele tenha uma pontinha muito fina, toda essa parte que foi preenchida com madeira, com serra, com o que seja, é considerado como se fosse fechado. Então aquele é meu chão, o meu chão não é mais a parte fininha embaixo, o meu chão é toda essa parte que foi tampada, foi enchida de pedaços de galhos, de madeira, de plantas, o que seja. Então o meu chão subiu, já que o meu chão subiu, eu calculo a partir dele, não a partir da parte fininha lá embaixo. Matkiv Rav Nachman velema gudachit mechitzta. Pergunta Rav Nachman o seguinte, olha, tá bom que a parte de baixo do meu barco ela é muito, muito fininha e não é considerado que eu tenho uma base. Porém, pergunta Rav Nachman o seguinte, olha, o meu barco, ele tem a parte fininha embaixo, mas ele sobe pelo menos 10 tefahim, certo? Que é a altura de Reshut Yahid. Pergunta Rav Nachman, por que eu não vou nas bordas do meu barco e falo algo chamado Gud Achit Mechitzta? Eu considero a borda do meu barco como se ela descesse até embaixo e fechasse o barco como se fosse uma parede virtual. Para Rav Nachman é o seguinte, olha,
Tá bom que a parte de baixo do meu barco não é suficiente para chamar ele de Reshut Yahid, porque ela é muito fininha. Mas, a priori, eu poderia considerar as bordas como a parte de cima, e eu considero, de um ponto de vista da Halakha, como se essas bordas descessem reto virtualmente, 10 tfachim, e aí é como se o meu barco tivesse paredes de 10 tfachim retas, certo? Não tem só a parte de baixo que vai diminuindo a ponto de chegar numa parte bem fininha, ela realmente desce até o fim. Fala, Rav Nachman, o seguinte, deixa eu só, talvez, fazer um desenho aqui, para entender melhor o que ele está falando. Rav Nachman está falando o seguinte, fala, olha, vamos imaginar, esse é o meu barco, tá? O meu barco, ele desce aqui, ele tem uma ponta muito fina, então tá bom, essa ponta aqui embaixo não é considerada Reshut Yahid, mas, já que o meu barco tem uma borda aqui, ele tem uma borda aqui do lado, eu posso fazer algo que é chamado Gud Achid Mechitzta. É considerado como se essa borda descesse até lá embaixo, até a parte de baixo do barco. E essa borda também. Então, no fim, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho um barco que eu considero como se fosse tudo isso fechado, certo? Então, meu barco é completamente fechado aqui através dessas mechitzot que eu criei. Então, o meu barco ficou com uma largura de 4 por 4 tfachim aqui embaixo e uma mechitzá de 10 tfachim. Então, ele se tornou Reshut Yahid, certo? Pergunta a Gemara, por que eu não falo isso? Assim pergunta Rav Nachman. Milotânia, será que a gente não encontra isso em outro lugar? Está ensinando a Braita o seguinte, Rabi Yossi Rabi Omer, Natzka ne bereshut Yahid, o beroshot raskal, vezarak minachal gabav, chayav, almavin agudachit mechitzta. Achanam nem agudachit mechitzta. A Gemara, vamos desenhar para ficar mais claro, a Gemara conta o seguinte, se eu tiver um cané, um pedaço de madeira no reshut arabim, esse cané, ele não tem 4 por 4 tfachim, ele não é considerado reshut Yahid. Porém, se eu tiver uma cesta na parte de cima desse cané, um trascalo, algo do tipo, que ela tem 4 por 4 tfachim, eu considero como se as bordas dessa cesta descessem até lá embaixo, certo? Considero como se elas descessem até lá embaixo, e elas têm uma largura, certo? E um comprimento de 4 por 4 tfachim. Eu considero como se fosse fechado, 4 por 4 tfachim, ou seja, eu pego a borda aqui em cima e considero como se a borda descesse até o chão. E aí eu tenho 4 por 4 tfachim, porque eu não faço a mesma coisa no barco. Matkiv la Rav Yossi, pergunta Rav Yossi para Rav Nachman, velo shamina leu lead amar Rav Amarav, o mato lá mishum Rav Chia, vetani yala vechachamim potrim. Fala Rav Yossi, olha, essa braita que você trouxe em nome de Rav Yossi para Rav Yehuda, que se eu tenho esse trascal, essa cesta aqui em cima no Reshut Arabim, eu considero como se a borda descesse até lá embaixo e fechasse virtualmente, essa é a opinião de Rav Yossi para Rav Yehuda, mas Rav Yehuda em nome de Rav, tem quem diga que Rav Chia falou que Chachamim potrim, que de acordo com Chachamim, se eu jogar alguma coisa que cair aqui em cima, é patur, não é considerado Reshut Yahid. Ou seja, a opinião que eu desço isso até lá embaixo, e é considerado Reshut Yahid, é a opinião de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, mas Chachamim discordam disso, e a Halakha é sempre como Chachamim. Então aqui no meu barco também, eu não vou falar Gudachit Mechitz, não vou falar que as mechitzot, as bordas do barco descem até lá embaixo para fechar, e é considerado como se ele tivesse 4 por 4 fachim, somente de acordo com Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, mas não de acordo com Chachamim. E de acordo com Chachamim eu não falo isso, consequentemente, por isso, no meu barco, se ele não tem uma largura de 4 por 4 tfachim no próprio barco, é patur. Amarlei Abaye, falou Abaye para Rav Yossi, veat lotisbera, falou Abaye para Rav Yossi, mas espera aí, você realmente acha que Chachamim potrim também no caso do barco? Não pode ser, por quê? Veatania, está ensinando a Braita o seguinte, Amud bereshut rabim, gavoa sará verechav arba, vem beikaro dalet, vesh beikatar shelo gimel, vezarak menachal gabav, chayav, alma amrina gudachid mechitzta, achanami gudachid mechitzta. Fala Abaye o seguinte, olha, a gente tem uma outra braita. Tem uma braita que diz o seguinte, eu vou apagar um pouquinho aqui, só para a gente conseguir desenhar direito. Abaye fala o seguinte, tem uma braita que diz o seguinte, se eu tenho um amud no Reshut Arabim, que ele tem na ponta dele 4 por 4 tfachim, certo? Aqui, nessa área, tem 4 por 4 tfachim. A priori ele é Reshut Yahid. Porém, a base dele não é reta, a base dele é um pouco afina, um pouquinho. E a base dele, aqui embaixo, não tem 4 por 4 tfachim.
Ou seja, na parte de cima tem 4x4 tefachim, mas não na parte de baixo. Está escrito na Braita que a gente fala Gud Achit Mechitzta. A gente desce a Mechitzá até aqui embaixo, como se fosse tudo reto, e mesmo nessa parte que é fino, a gente desconsidera essa parte. Então, eu considero como se ela sim tivesse 4x4 tefachim. Ou seja, a gente sim fala Gud Achit Mechitzta. Então, assim também no barco, eu deveria falar. Se for assim, por quê? Já vamos chegar, certo? Então, se for assim, a Gemara pergunta, mas espera aí, e por que no Trascal, por que quando eu tenho uma estaca de madeira no Reshut Rabim e um cesto lá em cima, a gente não fala? Qual a diferença? Mideiarei, mavelei mechitza shagdim bokimbo. A Gemara já explica o seguinte, a Baita completa que fala o seguinte, olha, na questão do Trascal, que está aqui, que a gente não fala Gudach Mechitza, certo? Eu não falo que desce até lá embaixo, a diferença é o seguinte, nesse daqui, que ele tem uma área, a parte de baixo um pouco mais fina, não dá para passar aqui do lado. Aqui do lado é ruim de passar, certo? Se vier um animal e quiser passar do lado desse amudo, ele vai passar por aqui, ele vai passar pelos cantos. Não vai passar por essa área que eu estou querendo virtualmente fechar. Diferente do caso do Trascal. No caso do Trascal, que eu só tenho uma estaca de madeira aqui embaixo e o Trascal lá em cima, qualquer animal que quiser passar, ele vai passar por toda essa área. Sim? Então não dá para eu falar que é virtualmente fechado se os animais passam por aqui o tempo todo, eles atrapalham a minha definição de virtualmente fechado. Então fala, vai, na questão do Trascal, Chachamim falaram que não fala Gudachit Mechitza, porque os animais passam aqui. Mas na questão do Amud, no Reshut Rabim, que afina um pouco embaixo, ou no barco, eu sim deveria falar Gudachit Mechitza. É isso que Rav Nachman está falando. Assim explica a Baia. Amarlei Ravacha Brei Ravacha Ravacha, Gabei Sina Nami Aikab Kiat Dagim. Perguntou Ravacha Brei Ravacha, olha, tá bom que você me diferenciou entre o Trascal, o cesto e o Amud, mas no barco, os peixes passam aqui pelo lado. Se os peixes passam aqui pelo lado, eles também impedem a minha parede de ser virtualmente fechada. Sim? Então, se você falar que já que animais passam aqui, eu não vejo isso como virtualmente fechado, então no barco também, já que peixes passam aqui, não é virtualmente fechado. Amarlei, porque é daqui, falou para ele, não, peixe não conta, peixe a gente não considera. O fato de que os peixes passam ali do lado, isso é desconsiderável. Por isso, no caso do barco, eu sim posso falar Gudachit Mechitzta, e aí é considerado virtualmente fechado. O Minatimra, da onde eu sei que peixes não é considerado, Debai Minei Rabitavla Miravim, que certa vez Rabitavla perguntou para Ravim, Mechitzat Tluya Mao Shetatir Bechurva, se eu tenho uma Mechitzat Tluya é uma Mechitzat que ela não vai até o chão. Será que eu falo Gudachit Mechitza, ou seja, eu considero como se a minha Mechitzat ela descesse até o chão ou não? Então, a pergunta é o seguinte, se eu tenho uma Hurba, uma casa que destruiu, certo? Uma casa meio caída, eu tenho ainda algumas paredes, mas tem umas paredes que elas estão só a parte de cima, a parte de baixo já desmoronou. Será que eu considero essa casa como fechada dos 4 lados ou não? Porque eu tenho umas paredes que só a parte de cima sobrou e a parte de baixo caiu. Será que eu falo Gudachit Mechitza ou não? Eu considero como se fosse virtualmente fechado ou não? Isso é chamado de Mechitza Tluya. É uma Mechitza que ela está pendurada. A parte de cima tem Mechitza, a parte de baixo não. Ve'amarli falou para mim, En Mechitza Tluya Materet, ela Bemaim. Falou para mim o seguinte, não tem o din de Mechitzat Tluya. Mechitzat Tluya funciona somente para água. É um din especial de Mechitzat Tluya, uma Mechitzat que ela não é completa, ela tem só a parte de cima, é um din especial de água. Para que caso? Vamos só fazer mais um desenho aqui. O caso é o seguinte, uma casa, se eu tenho uma casa, 2 casas na verdade, que tem entre elas um poço. Eu tenho uma casa desse lado, uma casa desse outro lado, eu tenho aqui no meio um poço, e separando as 2 casas, eu tenho um muro, tá bom? Eu tenho um muro que separa as 2 casas. A Gemara fala, tem uma certa discussão exatamente, Beit Shammai e Beit Hillel, mas de forma geral, esse muro, a priori esse muro não desce até embaixo da água, mesmo assim, eu considero virtualmente como se o muro descesse até lá embaixo, e aí quem está nessa casa pode pegar água, e quem está nessa casa pode pegar água dos 2 lados, não tem problema nenhum.
Então, fala a Gumará que essa permissão de considerar isso como se o muro descesse até lá embaixo, ou seja, que mechitzá tluya, uma mechitzá que não vai até o chão, é como se ela descesse até lá, kalo sheekelu chachamim b'mayim. Isso é uma kula especial que chachamim fizeram para água, mas não funciona para outros lugares. E aí a Gemara se pergunta por que funciona. Daqui a gente vê que o mesmo que tem peixes passando lá embaixo não é considerado que eles não atrapalham, certo? Então, ou esse exemplo da água foi um exemplo que tem lá atrás, mas tem um exemplo no barco também. Sim, a gente falou que se eu tenho um barco, por exemplo, aqui é o barco visto de cima, e eu quero pegar a água do mar, o que eu faço? Eu faço um ziz, ou algo de 4x4 tefachim do lado do barco, e é considerado como se ele virtualmente descesse até lá embaixo, é como se isso descesse até o mar, e é considerado parte do meu barco. E aí eu consigo puxar água de baixo aqui para cima. Agora, a priori, como pode ser que eu considero virtualmente fechado até lá embaixo? Tem peixes passando aqui do lado. Daqui a gente vê que peixes não incomodam, peixes não desmontam, não desfazem a minha mechitzá. Então, é diferente peixes de animais, certo? Por isso, no meu barco, eu sim posso considerar gudachit mechitzá, como se a mechitzá descesse até lá embaixo. E assim também, se eu tenho um barco que ele é baixinho e ele desce, ele vai afinando até embaixo, a ponto de ser bem fino aqui embaixo, mesmo assim, a borda dele eu posso falar gudachit mechitzá, que a mechitzá desce até lá embaixo, e eu posso carregar no meu barco normalmente. Então, espero que os desenhos tenham ajudado. Paramos por aqui.